quero te perguntar, nisso que tu falou, construir amigos dentro do negócio, né? E como faz pra... Como que tu faz? Como que tu vê isso? Como que tu trabalha isso? Porque o que acontece, o que eu vejo em algumas situações, né? Eu até brinquei esse dia que eu vim aqui, né? Que quando a gente atravessa lá a linha do portão lá do trabalho, a gente morfa. É trabalho. Tem que entregar o resultado, independente de quem seja, né? Mas eu vejo muitas pessoas, às vezes, que acabam misturando, se atrapalhando, né? Pô, não, o cara é meu amigo, eu não preciso fazer isso, não, né? Como que tu tem amigos e como que nem tu disse assim, cara, o resultado acontece. Como que separa isso? Entende? Como é que tu vê e como é que tu faz para que uma coisa não atrapalhe a outra no teu negócio? Boa tua pergunta, Cláudio. Porque assim, eu sempre ouvi uma dinâmica de trabalho, uma filosofia dos supervisores anteriores, da gerência. Tu não pode ser amigo. Tu não pode mostrar os dentes para aqueles que você lidera. Cara, eu achava assim, poxa, mas eu vou ser um ditador, né? E eu costumava fazer o seguinte, escutava, mas muitas situações eu vi assim que, da forma que eles estavam me falando, eu não obtinha os mesmos resultados. Até que foi um dia que eu falei para um deles assim, ele era meu encarregado, e eu disse, cara, talvez tu pode até ficar chateado comigo, mas dessa forma que tu tá tratando, eu acho assim, ó, nós não estamos tendo o resultado esperado. O que tu acha, de repente, se nós mudar? O que tu acha, de repente, se nós tratar de forma diferente aqueles que nós lideramos? No momento, poxa, mas como? Ninguém gosta de ser confrontado, né? Ainda mais Sim. falar daquilo que nós estamos errando, né? Só que eu me coloquei junto, eu disse assim, nós estamos errando. Apesar de eu ter uma posição totalmente contrária. Mas eu fazia parte da equipe, fazia parte do time, então é nós. Não era ele e nem eu. Era nós. E ele disse, cara, se tu tem um... Ele ficou bravo. Se tu tem outro jeito, então vê se faz. O importante é dar resultado. E a partir daquele momento eu comecei a mudar. A mudar a minha maneira, meu modo de agir. E tem algo muito interessante. Quando você sorri, a vida sorri para você, né? Exatamente. 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 E aí foi o que a gente começou a fazer. Chegávamos na empresa, organizávamos o setor e dava um bom dia. Bom dia, Clóvis. E sorria. Até que foi que a gente começou a adquirir algumas experiências. Algumas pessoas, poxa, nunca ninguém me deu bom dia. Bah, que legal, tu sorri para mim, eu me senti melhor, né? E automaticamente aquelas pessoas que eu comecei a tratar bem, elas começaram a vir para o nosso lado e aqueles resultados que eram negativos começaram a ser positivos. Então eu percebi que ali o tratamento, a filosofia de trabalho, a nossa dinâmica, ela tinha melhorado praticamente 100% de um antes do tratamento com eles e um depois do tratamento que tinha mudado para melhor, né? E essa pergunta que tu falou, como diferenciar? Eu sei que eu falei toda essa introdução, mas como diferenciar? Fica à vontade. Como diferenciar? A gente tem que ter equilíbrio, né? Quando tu vê que alguma coisa está passando do normal, eu acho que em toda relação, seja ela de amizade, seja ela o relacionamento, seja ela uma relação familiar, você tem que ser sincero, olha no olho da pessoa e diz, olha, eu acho que você se passou nisso, você se passou naquilo, e eu estou te falando porque realmente eu sou teu amigo. Se posicionar. Tomar posição. Tomar posição. É isso aí. Ter equilíbrio, né? Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Porque às vezes acaba... eu vou dizer assim, eu já fui assim, né? Omisso. E aí acaba, seja a relação que for, ela acaba... A gente deixa pra falar depois que aconteceu 10 vezes a mesma coisa, né? E aí já não fala dessa maneira, né? Com a calma, com a tranquilidade, geralmente, e aquelas coisas assim, explode, né? E aí o negócio definha, né? E aí não... Tomar posição. Tomar posição. O que acontece? Agora tu falaste uma coisa muito interessante, Clóvis. Como assim tomar posição e não
encher, né? Porque algumas pessoas, mas aconteceu isso porque eu estava até aqui. Por que estava até aqui? Né? Porque não tomou posição. Não tomou posição e no momento que ele poderia ter falado, né? Ele não falou. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade. E a pessoa talvez está fazendo algo de errado e está achando que está fazendo certo. Exato. Né? Exato. Sabe que até nas demissões, eu costumo dizer que a gente tem que ser sincero, né? Porque senão a pessoa ela vai sair da tua empresa e ela vai para outra empresa e ela vai continuar errando da mesma forma. E aí o que você fez para que essa pessoa melhorasse? Você marcou alguma coisa na vida dela? Ou não? Né? Então, para você marcar algo na vida dela, você tem que chamar ela e dizer assim, ó, você lembra quando a gente começou a trabalhar junto? Eu te dei a oportunidade, você também me deu a oportunidade de conhecer esse teu amigo. Enfim, lembrar ela da primeira entrevista, né? E hoje eu tô te demitindo por isso, isso e isso, né? Eu acho que isso é um dos pontos fundamentais para te diferenciar, ter uma boa relação e não misturar as coisas, né? Com certeza.